Agora a gente vai para os assuntos internacionais. Olha só, acontece hoje a cúpula sobre a Ucrânia em Jeddah, na Arábia Saudita, para a apresentação do plano de paz da Ucrânia. Mais de 40 países foram convidados, incluindo o Brasil, que participa virtualmente. E o nosso enviado especial para a Ucrânia, Américo Martins, é quem vai trazer os detalhes para a gente, direto de Kiev. Américo, que já está em Kiev já há alguns dias. Américo, traz todos os detalhes para a gente desse assunto e daqui a pouco eu tenho mais uma pergunta para você. Ótima tarde, bem-vindo a 360. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta tarde de sábado aqui no 360. O Brasil, como você disse, é um dos 40 participantes dessa conferência que vai discutir aquele plano de paz proposto pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que tem 12 pontos. Entre eles, a retirada imediata de todas as tropas russas aqui do território ucraniano, o pagamento de uma indenização por todos os estragos causados. Eu viajei bastante pelo país essa semana e tem muita coisa destruída, infelizmente, Tainá, e também garantias de que não vai haver mais nenhum tipo de ameaça de uso de armas nucleares. Essa conferência vai participar dela o embaixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil e o principal assessor para a política externa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O embaixador Amorim participa por teleconferência e vai colocar lá a posição do Itamaraty, que é importante conversar, sim, com todos os países que estão envolvidos direta ou indiretamente na guerra, mas que também, obviamente, é muito importante a participação da Rússia em qualquer tipo de conversa sobre a paz. Os ucranianos não convidaram os inimigos russos para essa conversa. Mas aqui em Kiev, Tainá, houve uma comemoração muito forte pela participação da China, porque a China é a principal aliada da Rússia neste momento, não é uma aliada declarada em relação à guerra, mas está dando muito suporte econômico e diplomático ao regime do presidente Vladimir Putin. A China, ao contrário do Brasil, não participou da primeira reunião que discutiu esse plano de paz que aconteceu em Copenhagen, na Dinamarca. E a China agora mudou de posição e os ucranianos aqui estão comemorando, porque qual é o principal objetivo deles nessa cúpula? É se aliar e trazer para o seu campo os principais países do chamado Sul Global, os grandes países em desenvolvimento, como a Índia, a África do Sul e o Brasil. O Brasil crítico nesse aspecto em relação à América Latina. A Ucrânia pretende discutir especificamente nessa conferência, que continua amanhã, inclusive, aquele acordo para exportação de grãos. A Ucrânia é um dos maiores exportadores e produtores de grãos como trigo e milho. E a Rússia se retirou de um acordo prévio, que foi inclusive mediado pela Turquia, que permitia que a Ucrânia exportasse os seus grãos através do Mar Negro. A Rússia se retirou desse acordo, bloqueou novamente todos os portos no Mar Negro. A Ucrânia não tem como exportar esses grãos que estão lá, nos silos lá no Mar Negro, e a Rússia diz que saiu do acordo porque o Ocidente não cumpriu a sua parte. A Ucrânia pretende que esses países, especialmente os países em desenvolvimento, que têm muito acesso à Rússia, forcem o governo do Vladimir Putin a voltar a algum tipo de acordo pelos grãos. Nós vamos saber amanhã se essa cúpula vai ter um resultado efetivo ou não. Agora, certamente ela não pode ser chamada de uma cúpula da paz, porque não tem uma negociação direta entre os dois lados, Tainá. Com certeza, Américo. A gente vai ter que ficar de olho também em relação a esse acordo para exportação de grãos, o que deve sair até amanhã. A gente vai contar com certeza muito com você. Eu queria aproveitar que você está aí há alguns dias para que você pudesse contar para a gente um pouco do seu olhar, o que você tem visto aí, como estão as pessoas, o que você tem conversado com a população, o que você tem visto mesmo, né, seu sentimento aí em Kiev, porque é uma guerra, né? Então, imagino que a cidade tem todo um funcionamento diferente. O que você tem sentido? Conta pra gente. Vou começar com um exemplo que é bem diferente de fato. Eu fui acordado hoje um pouco antes das 9 da manhã aqui no centro de Kiev. Eu estou hospedado ao lado da Praça Maidan, que é a Praça da Independência, é a principal praça no centro de Kiev. Eu fui acordado pouco antes das 9 da manhã com as sirenes antiaéreas. Essas sirenes estão soando muitas vezes ao dia em vários lugares do país. E hoje à tarde, agora há pouquinho, antes de eu fazer aqui essa entrada com vocês,
também soou de novo o alarme antiaéreo com a possibilidade de ataques aqui contra a capital. Não aconteceu nenhum ataque aqui no centro, mas provavelmente na periferia da cidade. Agora, o que acontece, Tainá? Eu viajei o país de oeste a leste. Eu fui da fronteira com a Polônia, entrei de trem pela Polônia e eu fui até 700 metros da fronteira com a Rússia. Fiz uma reportagem sobre isso essa semana. Um dos postos mais avançados dos militares ucranianos, onde eles estão sob fogo, inclusive, de franco-atiradores, além da artilharia russa e também de metralhadoras dos russos, muito próximo da fronteira. Quanto mais você se desloca para leste, mais você está chegando perto da linha de frente da guerra. E quanto mais você faz esse caminho, mais tensão você percebe no ar e mais destruição você vê. Então aqui em Kiev, por exemplo, que está mais ou menos no centro do país, e é uma cidade que neste momento está muito bem protegida com as suas baterias antiaéreas que foram doadas e entregues pelos regimes ocidentais, a cidade tem um movimento muito mais normal, até próximo das 10 horas. Agora são 9h27 da noite aqui, então temos mais ou menos 20 minutos ainda de vida relativamente normal, mais tensa, numa cidade que está vivendo uma guerra. Agora, conforme você vai para o leste, a coisa piora muito. Eu estive em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia antes da guerra. Ela perdeu metade da sua população, caiu de 1.500.000 pessoas para cerca de 700.000 pessoas. É muito mais tensa a cidade. Você sai na estação de trem, todo o deslocamento aqui interno é feito de trem, você sai na estação, você já sente, primeiro, muito mais soldados na rua, segundo, muito mais destruição, terceiro, no centro da cidade, praticamente todos os prédios com os vidros estilhaçados ou trocados por lâminas de madeira, que é, obviamente, porque as bombas explodem, a primeira coisa, mesmo que ela não acerte o alvo, o deslocamento do ar arrebenta todos os vidros. E aí, desnecessário dizer que na frente de batalha, na linha de frente, é muito medo, muita tensão e uma destruição absoluta, Tainá. Eu passei por um vilarejo, chegando nessa fronteira com a Rússia, em que rigorosamente todas as casas estavam completamente destruídas. É uma cena muito triste e os campos muito minados. Você passa por plantações de trigo e também de girassóis, a Ucrânia produz muito girassol, campos enormes, amarelinhos, lindos. Esses girassóis vão apodrecer ali porque foram uma área ocupada e está tudo completamente minado. A gente segue os militares quando a gente vai para esses pontos na linha de frente, andando em fila indiana e pisando exatamente onde eles pisam, porque se você sair um pouco do caminho, corre o risco de atingir uma mina. Então a situação é realmente muitíssimo complicada aqui, Tainá. Meu Deus, Américo. Nossa, pelas suas palavras, a gente com certeza conseguiu imaginar um pouco do que você tem vivenciado aí. Obrigada por compartilhar com a gente. Imagina a tensão e o medo até quando essas sirenes tocam por aí. Você, por favor, se mantenha sempre muito seguro por aí e a gente conta com você, viu?